Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida. É nosso compromisso semanal, no final da tarde, sempre do primeiro domingo, do primeiro dia da semana, chamado domingo. Palavra que se encontra uma única vez na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia do Senhor. Dia em que celebramos a sua vitória sobre a morte. O dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela 35ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o mistério do juízo. Um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura humana aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao mistério da morte já dedicamos 29 programas e ao do juízo este é o 35º e tem muita coisa ainda pela frente. Por quê? O juízo vai ter mais programas que o mistério da morte, porque são duas realidades: o juízo particular, que acontece na hora da morte de cada pessoa, e o juízo final, aquela cena fabulosa descrita no capítulo 25 de São Mateus. Quando o Senhor vier em glória para julgar os vivos e os mortos, colocará os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda e pronunciará aquela sentença que já sabemos, mas que só vai ser comentada no finalzinho desse estudo sobre o juízo. Retomamos o nosso argumento do juízo enquanto retribuição, juízo enquanto recompensa, e já vimos muita coisa disso, sempre nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos tratar o juízo como testemunho. Tem uma certa relação com retribuição, e se quisermos dizer, uma retribuição por causa do nosso testemunho. Nesse juízo, Jesus também testemunhará em nosso favor ou contra nós. Em que sentido? Se aqui na Terra nós testemunharmos ou tivermos testemunhado, mas é sempre uma atitude, isto é, uma série de atos. E o derradeiro é que vai ser o decisivo. Eu disse derradeiro porque há exemplos de pessoas que não deram ao longo da vida nenhum testemunho a respeito de Jesus. Nenhum. Mas na hora derradeira deram. E foram para o céu. É o exemplo clássico do ladrão que se arrependeu. Bom ladrão não é muito uma expressão correta, porque dá a ideia de que roubar é bom. E o ladrão bom. Bom, eu entendo, mas tudo bem, melhor seria dizer o ladrão que se tornou bom. O ladrão que se arrependeu. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse ele. Testemunhou Jesus, ali com um ato de conversão, e ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então, no dia do juízo, seja particular, seja final, o próprio Jesus testemunhará em favor daquele que aqui na terra deu testemunho dele, por ele, não se envergonhou da sua fé, ou Jesus vai sentir vergonha dessa pessoa. Você pode estar dizendo, a frase não é forte? Claro que é, mas não foi eu quem disse. O juízo como um ato em que Jesus vai nos negar. Epa, você não tem nada a ver com isso. Não. Eu nego você. É duro isso? É, e a gente vai ver. Já abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33, porque é um aspecto ao mesmo tempo espantoso e jubiloso, um aspecto gozoso ou aterrador, dependendo da nossa postura aqui na terra. Não sentir vergonha de Jesus, testemunhá-lo, alegre, corajosa, enérgica, firme, resoluta e coerentemente.
ou o contrário, sentir vergonha dele. Isso, qualquer que seja a nossa conduta com relação a Jesus, terá repercussões na outra vida, na hora do juízo. Porque da mesma forma que nós fizermos aqui com relação a Ele, Ele fará conosco diante do Pai. Se a nossa atitude foi de vergonha dele, Ele vai sentir vergonha da gente. Se a nossa atitude aqui na terra foi de negá-lo, Ele vai nos negar. Mas se a nossa atitude tiver sido, ou for, ou até ao fim da nossa vida, de fidelidade, de coerência, de bravura, de adesão, de não sentir vergonha nem receio de Jesus, Ele também vai fazer o mesmo diante do Pai. Vamos ao texto, são 2 versículos diametralmente opostos, a gente vai perceber, quem se envergonha e quem não se envergonha, quem testemunha e quem não testemunha, quem afirma e quem nega, e as palavras de Jesus já colocam exatamente que é a atitude do próprio Jesus no dia do nosso juízo. Vejam que interessante, vamos ser julgados por Ele e ao mesmo tempo Ele vai dar testemunho de nós. Juízo imparcial, juízo absolutamente isento de qualquer gosto ou desgosto, de qualquer animosidade, mas um juízo imparcial. Mateus 10, de 32 a 33. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então a gente percebe, com essas palavras de Jesus, que Ele vai nos tratar no dia do juízo da mesma forma como nós o tratamos diante das pessoas. Então vejam, de um lado, aqui na terra, nós somos chamados a testemunhar diante das pessoas. Se pertencemos a Jesus e sentirmos vergonha dele, isso vai ser levado em conta no nosso juízo. Ele vai sentir vergonha diante do Pai. Ele vai nos negar diante do Pai. Mas quem der testemunho de Jesus diante dos homens, o próprio Jesus vai testemunhar em nosso favor diante do Pai. Testemunhar Jesus. Como se testemunha Jesus? Primeiro, à luz de Romanos, capítulo 10, de 8 em diante. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça. E é confessando com palavras que se chega à salvação. Claro que isso tem desdobramentos também nos acontecimentos diversos da nossa vida. Nas perseguições, os mártires não se envergonharam de Jesus e preferiram ser presos, mutilados, ameaçados, perseguidos e mortos a negar a sua fé. Também nos tempos das perseguições, tanto do passado quanto do presente, não poucos traíram sua fé. Para não morrer, deram a punhalada em Jesus. Se envergonharam do nome cristão. Lembre-se também que há muitas situações, digamos, que se não se assemelham às perseguições dos primeiros séculos, ou de outras perseguições por causa da fé ocorridas em tantos momentos da história, em tantos lugares do mundo,
algumas até nesse exato momento em andamento, mas outras são muito sutis. Aquele que se diz católico e diante de um projeto para aprovação do aborto, para matar seres humanos, vota pela aprovação do aborto. Defende causas de atitudes pecaminosas condenadas pela Escritura, condenadas explicitamente por Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso se aplica a pensamentos, isso se aplica a atitudes de quem quer que seja, de covardia, de falta de autenticidade, de clareza, na defesa dos princípios cristãos. Alguns que descamam para o relativismo. Sim, é o Evangelho, mas a gente tem que contemporizar, porque eu não posso perder meu emprego, porque a gente não pode perder esse privilégio, porque estamos sendo pressionados. Veja, é o tipo politicamente correto. Entenda-se, traidor do Evangelho, traidor da fé católica. Isso não é cristianismo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ai daqueles que ao amargo dizem é doce. No Apocalipse é dito, tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és um infeliz, um miserável, um cego e um nu. E concluo essa primeira parte do programa com uma citação terrível. A citação do vômito de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que é verdadeiramente terrível, verdadeiramente duríssimo. Estou para vomitar-te da minha boca. Estou para vomitar-te da minha boca. Não és frio nem quente. Vamos retomar esse texto no segundo bloco, porque é aquela atitude covarde de quem não se decide por Cristo, nem também assume de uma vez que é contra Cristo. Aquela atitude de ficar em cima do muro, para agradar, para não ofender, para tentar contemporizar, para tentar talvez conjugar o Evangelho com o pensamento do mundo. Não sai daí, esse assunto vai ser retomado no próximo bloco. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 35º encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao juízo. Terminamos o primeiro bloco falando sobre o juízo enquanto testemunho de Jesus em nosso favor diante do Pai. Isso se nós não nos envergonharmos do seu nome, se nós testemunharmos o Senhor diante dos diversos acontecimentos, onde quer que venhamos a nos encontrar, Ele nos testemunhará diante do Pai. Mas também a possibilidade contrária, quem se envergonhar de Jesus, e são muitas as formas de isso acontecer, ele vai nos negar diante do Pai que está nos céus. E eu terminava o primeiro bloco aludindo a um texto assustador, o único, onde se encontra o Jesus dizendo que vai nos vomitar, o vômito de Jesus, que equivale na prática à negação. O que Jesus diz no texto que acabamos de recordar, do Evangelho segundo Mateus: quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Isso assume um caráter extremamente dramático, com o verbo vomitar. É a única vez que Jesus utiliza esse verbo, vomitar-nos, ou seja, vai jogar para fora aquilo que o organismo, esse é o sentido do vômito, vomita-se
quando o organismo não quer, rejeita determinadas coisas líquidas ou sólidas que estão ali dentro, e a pessoa joga para fora. E aquilo tem um cheiro repugnante, tem um gosto repugnante, ou seja, rejeição mesmo. É o famosíssimo texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 15 a 16. Só que aqui, o caráter é de, digamos assim, indecisão. Mas não é uma indecisão sem culpa. É uma indecisão covarde. Existe uma indecisão que não é pecado. Quando você, sabendo perfeitamente a diferença entre bem e o mal, no âmbito do bem, portanto, excluindo a possibilidade de pecar, você não sabe se faz isso ou se faz aquilo outro. Mas existe uma indecisão que é pecaminosa. Quando você sabe perfeitamente o que deve dizer e fica em cima do muro. Digo ou não digo? Quando você sabe o que deve fazer e fica em cima do muro. Faço ou não faço? Quando você tem a obrigação de se eximir, de se afastar, de fugir, de correr, e você diz, corro ou não corro? Porque, na verdade, você quer o que, no fundo, você quer é o mal. Mas está naquele dilema, estou entre o bem e o mal, o que é que eu faço? E isso, para Jesus, é intolerável. Esses indecisos são sérios candidatos ao arroto, e mais do que o arroto, o vômito de Jesus. Palavras assustadoras. Atenção, por favor, porque é Jesus quem vai falar agora. Apocalipse, capítulo 3, de 15 a 16. É a mensagem à igreja de Laodiceia. Dentre todas as 7 igrejas do Apocalipse, a mais rica. Eu estive lá em 2016, uma cidade muçulmana. Aliás, toda a Turquia é de grande maioria muçulmana. Fomos ver as ruínas da cidade de Laodiceia, que fica num lugar muito alto. E ali nas ruínas a gente percebe que era uma cidade rica, riquíssima, que produzia muitos colírios, muitas roupas. Era uma cidade abastada. O nível financeiro e também cultural da cidade era elevadíssimo. E a comunidade cristã ali era uma comunidade relaxada. Era uma comunidade indecisa. Vamos ler o texto e depois a gente vai entender qual era a problemática que levou Jesus a se indignar contra os cristãos daquela cidade rica para os padrões da época. Conheço as tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Nem frio, nem quente. Frio, teologicamente, indiferente com relação a Jesus. Aliás, seria melhor, ou pelo menos menos ruim, certos cristãos que na verdade nem levam a sério a fé que professam, que dissessem claramente, não me diz nada, não me toca, não me motiva, não me representa. Isso é frieza com relação a Jesus. Pelo menos, sendo frio, você tomou uma decisão. Quente, a favor de Jesus. Abrasado. Os discípulos de Emaús, um deles disse, não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Em latim, cor nostrum ardens. O nosso coração ardia. Arder. Aqui está a quentura. Isto é, você claramente optou por Jesus. Uma decisão clara, eu sou por Ele, vivo por Ele, essa é a minha fé, não me envergonho da fé que eu professo, da palavra de Deus que regula a minha vida,
dos sacramentos que me alimentam, da igreja que é minha mãe. Portanto, sinais claros, contundentes a favor de Jesus. Mas o problema aqui é grave. Conheço tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Ou seja, bom seria se você tomasse uma decisão. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. O vômito não é nessa vida não, viu? O vômito é na outra. O vômito é, ou será, no juízo particular, não te conheço. Eu te nego diante do meu Pai. Aqui você não entra. Indeciso. Que passou a existência inteira na Terra, ostentando o nome de católico, no caso dos católicos, de batizado, para incluirmos todos os batizados. E, na verdade, sua vida era morna. Água morna evoca uma ideia de quê? Uma ideia de algo que a gente saculeja na boca, boceja. O que é bocejar? Você coloca uma água morna, nem é fria nem é quente, saculeja e depois joga fora. Não és frio nem quente, és morno. Vida cristã morna. Estou para vomitar-te. O juízo como vômito. Aliás, que vômito no juízo final. Apartai-vos de mim, malditos. Isso é vômito. O vômito de Cristo. E o vômito no juízo particular. Cada um de nós. Eu me envergonho de você. Eu nego você diante do Pai. Sua vida foi morna. Um cristianismo inautêntico. Nem frio, nem quente. Procurou contemporizar as vaidades do mundo, os pecados do mundo, a sedução do mundo, o pensamento do mundo, de um lado. E o fervor da fé, a coerência da fé, a autenticidade da fé, a radicalidade da fé. E você nem se afastou da quentura, nem abraçou a frieza, nem frio nem quente. Na minha terra se diz, eu não sei se aqui em São Paulo, nem fede nem cheira. Tem essa expressão também aqui em São Paulo? Nem fede nem cheira. É vômito, meu filho. É vômito. Expressão curiosa. Também só uma vez. O vômito de Cristo. O juízo como ocasião para Jesus vomitar aquele que está sendo julgado. Olhe, pelo menos eu. Isso daqui me causa tanto susto. Ah, eu não sei, não tenho. Eu tenho. Já comentamos nesse programa. O medo bom, o susto bom. Não temais aqueles que matam o corpo e a alma. Aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em Mateus capítulo 10. Temei aquele que pode precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Não me venha com essa que o cristão deve dizer, não tenho medo de nada nem de ninguém. Jesus fala do medo bom. Temei. Aquele que pode precipitar o fogo e a alma, o corpo e a alma no fogo da gena. Esse é o medo bom. Conservem o medo bom, por favor, porque Jesus fala dele. O juízo, para alguns, será juízo de vômito. Estou para vomitar-te. Vomitar-te. Vômito. Colocar para fora algo do corpo, nessas circunstâncias,
Isso causa náuseas a quem está vomitando e causa também um mal-estar tremendo para quem está presente, porque o cheiro do vômito é algo muito desagradável. A própria pessoa que vomita, ela se sente mal. Vai se sentir bem porque colocou para fora aquilo que estava incomodando o corpo. Verbo inóspito, verbo constrangedor, mas usado por Jesus. E se Jesus utilizou, não tem para onde correr. Vou vomitar-te. Que ameaça. Meu Jesus, misericórdia. Para mim e para o mundo inteiro. Não permitais, Senhor, que eu, nem que nenhum daqueles que dizem que são teus, que professam a fé em ti, caiam na fraqueza de uma vida morna, nem frio, nem quente. Livrai-nos do teu vômito. Obrigado por mais um encontro. Até o próximo domingo, se Deus quiser, ainda com esse argumento do juízo. Uma feliz semana.